Uma é com um N só e S, a outra é com dois N's e Z. É. E aí, nenéns? Como é que vocês estão? Tudo bom? De ontem para hoje terminamos o Homem de Giz? Eis a questão. Ah, eis a questão. Não sei você, mas eu tô com sono. Como eu, na verdade, me acostumei demais com essa coisa das últimas semanas, principalmente, e até durante a quarentena, eu não estou precisando acordar tão cedo quanto eu costumo acordar, né? Porque não tem deslocamento, então facilita. Então eu estou mais dorminhoco do que geralmente eu sou, porque eu sou desses que dorme 5, no máximo 6 horas de boa, de boa. Tá mais difícil acordar, dormir só 5 horas, no máximo 6. E aí, como né, na quinta e na sexta são os dias que eu dou o primeiro horário, né, para vocês, aí eu fico meio alerta demais, demora a dormir e tal, não sei o quê. Aí eu acordo de boa, mas aí depois que eu termino de dar aula para vocês, dá aquele soninho, sabe? Dá aquele soninho, né? Hoje o Roberto vai para a casa dos primos, né? Aí eu vou levar ele, acho que vou dar uma cochiladinha antes da aula pro cursinho. Né, Roberto? Isso é por causa dos primos, né? É verdade. Ai, ai, gente. Bom, eu estava dando uma olhada, né, nos outros livros da C.J. Tudor, né, a autora do Homem de Giz. Eu acho que eu vou comprar, porque eu gostei do estilão dessa mulher. Tem um novo dela que chama tem o primeiro, é o que aconteceu com N. Quem tinha falado para mim que foi nessa turma que vocês chegaram a ler? Alguém chegou a ler? Perículo está universal hoje, olha só. Perículo está cósmico hoje, olha só. Foi nessa sala que alguém falou que tinha lido outro livro dela, da CJ, ou que tinha comprado outro livro dela? Foi que não? Acho que não sei. Aí, foi no terceiro ano, então? Pode ter sido no terceiro ano. É, é, e aí, em 2020, agora, ela lançou outro, que chama Os Outros, né? As Outras Pessoas. E gostei das sinopses. Eu sou fã de literatura de thriller, de literatura de suspense, de mistério. Eu gosto demais, acho bom. Sério, bom demais da conta. Vou comprar os outros. E sem contar, né, gente? Tanto que esse livro é bonito, né? Assim, até visualmente ele é impactante, esse Homem de Giz. Essa capa dura, preta, essas manchinhas, né? As capas pretas, né? As páginas pretas, as divisões ali, muito pô, trabalho de edição realmente muito bacana, um trabalho editorial maravilhoso. O livro é lindo, muito bonito. É um presente, né? Né? Tchananã, sim, é verdade. Gente, olha só, o pessoal está acordando mais cedo agora. Geralmente a gente começava a aula com 29, agora estamos com 50 quase. Então, olha só, muito bom. Isso é bom, isso quer dizer que vocês estão descansados, apesar de com sono. Ô, meus queridos, então vamos lá. Raul, eu tive que ler, nem deu para sentir o cheiro do livro. Ô, gente. É claro que o e-book ele é uma invenção que eu acho que é até bacana para ajudar a popularizar o livro, né? Porque o e-book ele é mais barato, o e-book, né, você compra pela internet mais facilmente do que uma versão física, né, no caso. Ah, mas eu não consigo. Eu já li, claro, eu já li coisas, né, pela internet, né, os contos do Machado, por exemplo, eu já tinha lido todos, mas eu reli todos agora para fazer a análise com vocês e tudo, e todas aquelas anotações, aquelas coisas todas, foi tudo em cima de leitura que eu fiz no computador. Certo? Mas realmente a coisa do passar a página, do marcador de livro, do cheiro do livro, isso não tem igual, não tem comparação, não tem jeito.
O Perigo não gostou muito do Homem de Giz, já achei fraco o desenvolvimento das personagens. Depois nós conversaremos sobre isso. Aliás, que dia que é? Que dia que eu marquei com vocês? É mais final do. Vai ser na virada de agosto para setembro. Tá certo? Mas nós vamos falar sobre essa coisa de desenvolvimento de personagens. Eu não acho que os personagens sejam mal desenvolvidos. Eu acho que ela usa, a C.J. Tudor, ela usa os personagens para meio como parte do contexto para focar em um personagem. Mas eu não vou ficar falando para não dar chananamento, tá certo? Então, tem alguns personagens que não é nem que eles não sejam tão bem desenvolvidos, mas parece que eles são mal aproveitados em alguns aspectos. Certo? Talvez não tenha sido nem a intenção de desenvolvê-los, porque eles estão mais ali para compor o cenário. Mas eu entendo o que você está falando. Mas eu não vou falar, porque eu vou ter que falar de construção da narrativa. E aí, se eu falar de construção da narrativa, aí eu já vou começar a dar spoiler, aí eu não posso. Então, vamos lá. Então, tá. Cogumelos, vamos lá, então. Eu acho que a nossa última aula foi a escolha do livro, não foi? Eu cheguei a começar a falar alguma coisa sobre parnasianismo e simbolismo? Acho que não, né? Zero. Foi, né? Zero, zero, zero. Tudo bem, então. Então tá. Na aula de hoje, eu vou fazer um geralzão, tá certo? Falar um geralzão sobre parnasianismo e simbolismo. Vou tentar já começar a ver se eu consigo ler alguns textos do parnasianismo com vocês, certo? Mas eu já vou começar fazendo uma comparação, tá certo? Primeira coisa que você precisa entender. Nós estamos vindo aí, né, gente, de um contexto literário muito da prosa, né? Muito da prosa. Você vai ter, tipo, o conto, o romance, que se estabelece como o gênero literário favorito desde o romantismo, certo? E o teatro, né? O teatro também é muito forte nesse período. Eu cheguei a comentar com vocês o Casa de Bonecas, não cheguei? Casa de Bonecas, do Ibsen, a peça de teatro. Quando eu estava falando lá de realismo, da Nora Helmer, acho que eu passei até um videozinho falando do Ibsen. Agora estou na dúvida. Acho que não falou nada, não estou lembrado. Professor, não lembro. Tá. Talvez eu não tenha falado. O Casa de Bonecas, o Casa de Bonecas, ele faz parte do teatro realista, certo? Porque às vezes a gente acha que nesse período estava rolando só romance, conto e afins, e não é verdade, né? O teatro romântico e o teatro realista também eram muito fortes. Só que como o nosso foco geralmente é mais a literatura mesmo, né? A gente acaba muitas vezes não falando tanto do teatro. Por exemplo, no realismo, gente, nesse período todo aí que engloba realismo e naturalismo, tem um cara que é provavelmente um dos maiores nomes do teatro, da dramaturgia em todos os tempos, que é o Ibsen, certo? O Ibsen, ele era dinamarquês e ele vai ter uma vasta obra, incluindo uma peça chamada Casa de Bonecas. E aqui vale a pena fazer uma comparação. Casa de Bonecas é meio que um choque com o Madame Bovary. Vamos lembrar de Madame Bovary? Emma sai da posse do pai, né, para a posse do marido. A gaiola dourada. A mulher presa em sua gaiola dourada, todos os cuidados que ela precisa são oferecidos pelos homens, mas ela não tem liberdade, ela não tem escolha e ela se vê aprisionada em um casamento em que não existe amor, pelo menos não por parte dela, não existe paixão. Ela passa os dias todos dentro de casa. Qual a expressão?
Gaiola Dourada? Sim, no realismo. É. Na verdade, Gaiola Dourada vai começar a surgir a ideia da Gaiola Dourada, principalmente a partir do momento em que se questiona essa situação, esse lugar social da mulher, certo? Esse lugar social da mulher passa a ser discutido a partir do momento em que você vai ter Emma Bovary, que vai demonstrar a insatisfação dela com essa condição, certo? Porque até então, o que você pensa? Tá, sociedade patriarcal, as mulheres têm o seu papel, mas elas são bem tratadas, elas, né, os homens dão de prover tudo que elas precisam, e etc, etc, etc. Né? Quando o realismo chega, começa a questionar isso, mostrando uma mulher insatisfeita com essa condição. E ao mostrar uma mulher insatisfeita com essa condição, você vai ter a ideia de que, mas ela vive tudo do bom e do melhor. Tá, mas ela vive o quê? Presa. Por quê? Porque ela não tem autonomia, porque ela não tem escolha, certo? E então vem a ideia de quê? Da gaiola dourada, certo? Então, Emma Bovary vai ser essa vítima da gaiola dourada. Uma mulher cujo pai fez tudo o que achava que podia para que ela fosse feliz, para prepará-la para a vida, para ser uma boa esposa, para ser uma mulher, né, uma donzela, para ser bem educada, para ser fina, certo? E aí entrega para o marido, que é o Charles Bovary, um médico, né? Então o papai fez tudo certo, entregou a filhinha pronta para um homem sério, certo? E a Emma vai ser infeliz. Vai ser infeliz por quê? Porque nenhuma dessas escolhas foi feita por ela. Não adianta eu achar o que é bom para você se você não tiver a opção, se você não tiver a autonomia para fazer as suas escolhas. Né? Não tem como eu achar que o que eu acho que é bom para você vai com certeza sê-lo. Então, Madame Bovary e o realismo começam a questionar isso a partir da condição feminina, certo? Colocando essa ideia da gaiola dourada. E a Emma, ela vai sucumbir a isso, ela não vai suportar, porque ela vai começar a querer o quê? Para diminuir a frustração dela com a vida dela, ela vai gastar o que não tem para obter status social e ela vai recorrer a amantes, certo? No final das contas, todas essas pressões vão fazer com que ela não consiga mais suportar viver, porque ela sabe o tanto que ela vai ser julgada, como já está sendo julgada pela sociedade, e aí ela se mata. Né? A história de Madame Bovary, eu já contei ela para vocês. O Casa de Bonecas, que é também do realismo, só que é um pouco mais para frente, vai ser meio que o anti-Madame Bovary, porque a história é basicamente a mesma, certo? Casa de Bonecas é teatro do Ibsen, e, e você vai ter a Nora Helmer. Eu lembrei por que eu não falei de Casa de Bonecas esse ano. É porque ano passado eu analisei o Casa de Bonecas com o segundo ano, porque estava no PAS. Só que ele saiu do PAS. É isso a questão. Saiu do PAS esse ano. O que é uma pena, porque é bacana de fazer essas comparações sobre a literatura realista com ele. Então, o Priquito, como é que chama aquilo? O Ibsen, né? O Ibsen, ele vai no Casa de Bonecas, a própria ideia, veja bem, gente, gaiola dourada, né, Chance, Casa de Bonecas. O que é a Casa de Bonecas? É o lugar social da mulher, né? A mulher não é um ser humano autônomo, é uma boneca, certo? Que a boneca, ela vai ser tratada como uma criança que vive numa casa de bonecas e ela própria é uma boneca manipulada pelos homens ao redor dela, certo? Então você tem a Nora Helmer, que é casada com o Torvald, e esse Torvald, gente, é muito assim, inclusive isso foi tema de questão do PAS, né? A maneira como Torvald trata a Nora. Chama ela de ô meu passarinho, ô minha cotoviazinha, oi meu esquilinho, chama ela de esquilo. Ô meu esquilinho, tudo no diminutivo. Ou então, quando ela fala alguma coisa, ele vira e fala, ô coitadinha. Sabe essa ideia do você subestimar a pessoa, tratá-la de forma infantil, só que disfarçado de carinho?
só para provar que você, na verdade, é burrinha, que sua opinião não conta, você é criança, sabe isso? Né? Então, um trecho em que isso acontece no caso de bonecas foi usado no Paz, já, para mostrar exatamente essa relação. Ah, é tudo no diminutivo, é tudo com carinho, mas é tudo subestimando e subjugando. Tipo, o que você quer, o que você pensa, não é levado em consideração. Só que a Nora vai se rebelar contra isso. A Nora se rebela. O final de Casa de Bonecas, e isso aí foi um escândalo, né? A Nora Helmer, ela abandona o marido, deixa os filhos com o marido e vai embora buscar a vida dela. Na época, a gente ficou um choque, né? Essa mulher, imagina, o que é isso? Como que uma mulher abandona o marido e os filhos para buscar o quê na vida? E a própria Nora não sabe o que ela vai buscar, o que ela vai ser, para onde que ela vai. Ela fala isso para o Torvald quando ela está indo embora, certo? O Torvald desesperado, né, falando, o Torvald fala, o que eu tenho que fazer para fazer você ficar? Assim, ele desarma, certo? E ela fala nada. Nós nunca tivemos um casamento, sempre teve isso aqui, ó. Você me tratando como se eu fosse uma criança, tal, 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 tal. E aí você vai conseguir fazer, eu não sei para onde eu vou, não sei o que eu vou fazer. Eu só sei que é o que eu tenho que fazer. Ou seja, olha a quebra da gaiola dourada. Certo? O passarinho vai voar. Para onde ele vai, talvez nem ele saiba. Certo? Nessa época, as mulheres podiam fazer parte das peças como atriz? Já. Você já tinha, sim, as atrizes. Tanto que, no século XIX, você vai ter uma das maiores atrizes de todos os tempos, né? Que é a Sarah Bernhardt. Ela é do século XIX. Então, sim, você já tinha várias. Isso vai demorar mais a acontecer no Extremo Oriente, né? Na China e no Japão, vai demorar mais para que as mulheres pudessem ser atrizes. Mas no Ocidente, isso já aconteceu a partir do século XVIII para XIX. Você já tinha atrizes. Tá certo? Beleza, meninos? Então, era só para fazer essa contextualização. Por quê? Aí depois a gente falou sobre o naturalismo, né? E o naturalismo está dentro desse mesmo contexto. Lembrando que esse é o contexto do realismo, né, gente? O contexto de positivismo, todas aquelas teorias científicas, racionalidade, por isso que vai se opor ao romantismo, certo? Ah, e as teorias científicas, as teorias políticas, como o marxismo, influenciando muito nos pensadores da época, né? Principalmente diante do avanço do capitalismo industrial. Então, tudo isso está acontecendo. Né? Darwinismo, determinismo, né? O determinismo vai ser um dos grandes, um dos grandes alicerces do pensamento naturalista, né? O homem produto do meio, aí vem o cortiço, vem o crioulo, né? Chegando nisso aí que a gente parou. Beleza. Só que, nós estamos falando aqui de quê? De contos e romances e de peças de teatro. Cadê a poesia? A poesia está no parnasianismo. Certo? O parnasianismo vai ser a vertente na poesia do contexto realista. Então, peraí. Então, no mesmo contexto, surge o realismo, a literatura realista, surge o naturalismo, esse traço do realismo, e surge o parnasianismo na poesia. Sim, dentro do mesmo contexto. Dentro do mesmo contexto. Tá certo? Bom, se o realismo e o naturalismo, gente, vão se opor ideologicamente ao romantismo, porque o realismo é racional e o romantismo não, o parnasianismo, que está dentro do mesmo contexto do realismo e do naturalismo, né, também vai se opor à poesia romântica. Se a poesia romântica, vamos lembrar a poesia romântica, Lord Byron, né, super, né, emocional, sentimental, subjetivo, melancólico, vai trazer essa influência para a própria literatura, para a poesia brasileira,
por meio do ultrarromantismo, do mal do século, de Álvares de Azevedo, certo? Ou mesmo a literatura nacionalista de Gonçalves Dias, a literatura libertária contra a escravidão de Castro Alves, mas tudo recheado de quê? De muita emoção, de muito sentimento, de muita subjetividade. Esse é o romantismo. Os realistas estão influenciados por outro contexto, por outras ideias, e vão produzir outra literatura. Então, para os parnasianos, o que vai acontecer? Poesia não é esse derramamento de sentimentos que os românticos faziam, não. Isso aí é chororô de gente que não sabe escrever direito. A poesia, ela tem que seguir o modelo clássico. A poesia, a poesia tem que seguir a estrutura baseada na forma. A poesia precisa voltar a ser arte. E não esse daí de ficar falando de escravo, ficar falando de ai, que dor de cotovelo que eu tô, ai, a mulher tá inatingível. Que mané! A poesia tem que bastar a si mesma, como arte, como construção, como o ofício de ser poeta, ser difícil. É. Ser difícil, porque para que você seja poeta, você tem que ter técnica, né? A poesia precisa ter técnica, precisa ter métrica, precisa ter rima. A forma deve estar acima de qualquer coisa. Agora, de onde vem esse povo chato, gente? Influência racionalista da época, né? Vamos pensar, cientificismo, positivismo, blá, 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 blá. Então, é racional, mas inspirado num outro momento em que esse racionalismo acontece, lá na Antiguidade Clássica. Então, para os parnasianos, a poesia precisa ter classe. É o modelo clássico que faz a poesia ser pura. Certo? Então, por isso o nome do movimento é parnasianismo. Porque parnasianismo vem de Monte Parnaso. Certo? O que é o Monte Parnaso? É um monte que, na mitologia grega, né, era a habitação, era o lugar em que ficavam as musas e os poetas. Entendeu? Então, as musas e os poetas, na mitologia grega, habitavam o Monte Parnaso. Então, como uma referência a esse resgate da estrutura clássica da poesia, eles vão colocar o nome do movimento de parnasianismo. Tá certo? Raul, então, se é clássico, se é preocupado com a forma, se é preocupado com o equilíbrio, como toda arte clássica é, então você vai ter muita preocupação com o jeito, com a maneira, com a forma, com a técnica, com a estrutura, e talvez não tanta preocupação assim se o poema é emocionante e tal. Exatamente. Essa que é a grande questão. A forma está acima de qualquer outra coisa. Essa é exatamente a questão. Tá certo? Raul, ou seja, alguns já até se manifestaram aí. Nossa, Raul, que povo chato. Realmente, gente, o parnasianismo, ele é travado. Ele é muito travado. O que não dá para negar é que, assim, os caras que escreveram eram muito, muito, muito fodas. Tipo assim, eles realmente tinham um domínio da técnica, um domínio do vocabulário, um domínio, né, da fluidez poética fora de série. Certo? Ah... Talvez não, viu, Sofia? Talvez não. É... Deixa eu ver, mas é muito 880 também, né? Esse povo nunca tem um equilíbrio. Ou é só chororô e emoção, ou só importa a estrutura. Isso é, Zimmermann, na teoria. Porque os parnasianos, eles tinham essa teoria, né? De que eles eram totalmente contra o romantismo, totalmente contra não sei o quê, papapá, papapá, que o negócio é a forma, é a estrutura, é o clássico, essa coisa. Só que, tá, e isso vai surgir onde? Vai surgir na França, para variar, né?
a partir de 1866, ah, ó, vamos pensar só o seguinte. A Vinícius está perguntando aqui que características os parnasianos têm em comum com os neoclássicos. Os neoclássicos são os árcades, certo? Então, vamos pensar. No arcadismo, gente, você vai ter uma busca, sim, de um equilíbrio, você vai ter uma inspiração lá no classicismo, tanto que vai ser, né, a Arcádia era uma região de pastores na Grécia Antiga, certo? Então, você vai ter as referências de inspiração clássica, beleza? Tanto o arcadismo quanto o parnasianismo. A busca apesar de, porque o arcadismo, vamos lembrar, o arcadismo também é fruto de um movimento racional, que é o iluminismo. Lembra disso? Que o arcadismo, o neoclassicismo, ele é fruto de ele é do período ali, ele é uma consequência do pensamento iluminista. E o pensamento iluminista, assim como o positivismo, também é um pensamento racional. Certo? E onde você tem essa busca, né, pelo racional, você vai ter uma busca pelo equilíbrio clássico. Então, nesse aspecto, o neoclassicismo arcadismo se assemelha com o parnasianismo. Só que os temas vão ser muito diferentes. Basta lembrar que no arcadismo você tinha muito mais a questão da ideia de fugir da realidade urbana, né? E de aproveitar a vida, né? Através de figuras como o pastor, né? E o Fugere Urbem, e o campo, onde está a pureza e a felicidade. Então, as temáticas mudam, né? Em relação ao neoclassicismo. Mas o que tem em comum é essa inspiração por algo que não seja sentimental, dentro de um contexto histórico influenciado por ideias racionais. No arcadismo, o iluminismo; no parnasianismo, o positivismo e o cientificismo. Beleza? Tá certo? Mas os temas vão ser distintos. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a grande questão do parnasiano era atacar o romântico. Tá certo? Era atacar o romântico. Gente, só que isso, né, que o Zimmermann tinha falado, do 880, é em teoria. Na prática, gente, você não consegue fazer uma poesia que realmente chame a atenção das pessoas se essa poesia não tiver sentimento. Certo? Poesia pega a gente quando ela nos emociona. Poesia não pega a gente porque ela tem rima bonitinha. Poesia pega a gente porque ela tem lirismo, porque ela tem subjetividade. Então, olha só o que aconteceu com o parnasianismo. Ele surgiu na França, como estava dizendo, numa revista literária que durou mais de uma década, chamada Le Parnasse Contemporain, o Parnaso contemporâneo. Le Parnasse Contemporain, que começou a publicar poemas com essa inspiração parnasiana, com essa inspiração clássica, certo? Com esses manifestos contra o romantismo, a partir da década de 1860, na França. Beleza? Então, Le Parnasse Contemporain, a partir da década de 1860, na França. E ali você ainda tem, né, ao mesmo tempo, você tem uma literatura que está cada vez mais realista, cada vez mais naturalista. O romantismo foi meio que sumindo como movimento. Beleza? Tá certo? Chega ao Brasil. Tanto o realismo quanto o naturalismo, quanto o parnasianismo. Chega ao Brasil por volta da década de 1880. Mentira, desculpa. Por volta de 1870. Certo? No Brasil. Até 1800... Não, desculpa, de novo. 1880 chega no Brasil. Por volta de 1880. Então você vai ter que vai começar a ter alguma publicação de alguns autores e aquela coisa toda. Só que aí entra a grande questão, meninos. Os brasileiros gostam de dar jeitinho nas coisas. E os brasileiros deram um jeitinho no parnasianismo. Você vai ter a preocupação com a técnica, com a rima, com a forma, com técnicas como o enjambement,
que é o enjambement? Enjambement é quando você vai juntar uma sonoridade com outra sonoridade, né? Não necessariamente seguindo o verso, mas pegando um pedaço do verso e continuando no verso posterior, que é uma técnica clássica, certo? Então você vai ter várias coisinhas, você fala assim, nossa, que trabalheira que esse povo teve para fazer esse poema, pelo amor de Deus. Só que tem hora que você olha para isso e fala assim, gente, com perdão da expressão, que masturbação intelectual que é essa, pelo amor de Deus? Esse povo está passando horas para achar uma palavrinha bonita ou para achar um outro negócio que serve para caber no outro verso e para falar sobre o vaso grego ou o vaso chinês ou sobre o ofício do poeta é tão difícil quanto o ofício do escultor. Aí você fala... Aí você fala, eu acho que eu vou continuar não gostando de poesia. Ela, pode-se afirmar que tanto os parnasianistas quanto os arcos se inspiraram nos gregos, principalmente na questão de buscar a racionalidade e a forma, sendo que o resto de suas características variavam pelo contexto de suas respectivas épocas. Perfeito, Vinícius, exatamente. Beleza. Exatamente isso. Então, o que aconteceu? E aí você fala, Raul, mas o parnasianismo funcionou no Brasil, ele deu certo. Gente, o parnasianismo funcionou mais no Brasil do que na França. Por que, Raul? Porque nós somos mais intelectualizados que os franceses? Não é bem por isso. Porque juntou algumas coisinhas, gente. Primeira coisa, a elite brasileira sempre foi uma elite que gostou muito de aparecer de várias formas. Até hoje é assim, né? A elite brasileira, nessa época, como tudo que vinha da França era chique, então, você ler os poetas franceses, ler os autores franceses, comprar vestidos franceses, né, fazer no seu... Enfim, tudo que remetesse à França era chique. Então, a elite gostava. Tá certo? Então, se você tem um movimento poético francês que vai se inspirar no clássico, a elite brasileira vai achar isso maravilhoso. Tá, obrigado. A elite vai achar isso maravilhoso. Então, primeira coisa, é bonito você gostar disso. Beleza? Segundo, os caras escreviam realmente bem. Certo? Olavo Bilac, poxa, Olavo Bilac era um grande poeta. Alberto de Oliveira era um grande poeta. Certo? Raimundo Correia tem poemas maravilhosos. Francisca Júlia tem poemas maravilhosos, apesar de ter sido abandonada pelos livros didáticos. Para variar, a mulher sendo esquecida nessa época. Para variar. Certo? Então, quer dizer, o que havia ali também, gente, era muito o reconhecimento da qualidade daquele trabalho. Então, você tem poetas realmente muito capazes, muito técnicos. Você tem uma elite que gosta de falar que gosta de coisa chique. E terceiro, os nossos poetas deram um jeitinho no parnasianismo. Como assim, Raul? O parnasianismo tem essa coisa fria, estrutural, técnica, forma. Você vai ter vários poemas brasileiros parnasianos que vão ser assim? Sim. O caso maior talvez seja Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, que eu vou ler para vocês na próxima aula. Mas é impossível você ler Vaso Grego e falar isso é mal escrito. Você vê que é um poema muito bem escrito. Você admira a técnica de quem escreveu. Só que, para além disso, os brasileiros fizeram um plot twist no parnasianismo. O brasileiro não consegue ser só técnico, gente. Nós acrescentamos emoção ao parnasianismo. Então, vários poemas parnasianos
vão sim ter esse apelo lírico, sentimental. Apesar de negarem profundamente o sentimentalismo romântico, os parnasianos brasileiros vão também ter a sua dose de lirismo e sentimento. E isso vai juntar com a técnica e vai popularizar o parnasianismo no Brasil. Entenderam? Então, o abrasileiramento do parnasianismo via inclusão de um pouco mais de sentimento e emoção vai fazer ele ganhar, né, público no Brasil, e não é à toa que vai chegar no século XX e a galera ainda está lendo os parnasianos. Vai chegar no século XX e a galera está lendo os parnasianos ainda. Tanto que Oswald de Andrade, que é um dos grandes nomes do modernismo, antes do modernismo começar, ele vai dar uma palestra em que ele vai falar o seguinte: o Brasil está 50 anos atrasado em relação à literatura. Até hoje, nós estamos lendo os parnasianos. Ele está falando exatamente disso, dessa perpetuação da popularização do parnasianismo no Brasil, que vai acontecer por esse jeitinho que nós demos, tornando o parnasianismo menos seco e mais lírico. Tá certo, meninos? Só para finalizar, deixa eu mostrar uma telinha para vocês aqui, só para você ter uma noção aqui da comparação que a gente vai fazer na próxima aula. Olha só. Então, você tem o parnasianismo na França na década de 1860, certo? Os nossos autores mais importantes são Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Francisca Júlia. E você tem essa ideia da deusa forma, inclusive num poema do Olavo Bilac, ele vai falar, vai chamar a forma, né, a técnica, a forma de deusa, e o slogan principal do parnasianismo, que é esse: a arte pela arte. A arte não tem que existir para, sei lá, para exaltar a pátria, como os românticos faziam. A arte não tem que existir para ter caráter político, social, como os românticos faziam. A arte não tem que ser um bando de chororô a respeito da perda da mulher amada ou da falta de capacidade, ou da falta da incapacidade de amar, como os românticos faziam. Né? A arte, ela tem que ser arte. E ela, apenas como arte, já tem o seu sentido de existência. Então, então os temas dos parnasianos não vão ser políticos, não vão ser sociais, não. Vai ser vaso grego, vai ser a própria poesia, vai ser o vaso chinês. Só que os brasileiros vão dar um jeito de tornar isso um pouco menos chato. E aí, na próxima aula, a gente vai ver. Tá certo? Corre o risco de você gostar, porque realmente tem alguns poemas do parnasianismo brasileiro que são muito lindos. Muito, muito lindos. É um vaso grego com amor. Tudo bem, então, meus queridos? Introdução de parnasianismo feita. Semana que vem, na quinta-feira, eu vou mostrar para vocês alguns poemas, certo? E a gente já vai começar o simbolismo para no final da semana que vem a gente conseguir já terminar, né, o basicão, né, de parnasianismo e simbolismo. E aí, na outra quinta-feira, daqui a 2 semanas, eu vou fazer a comparação básica final para concluir, para que na sexta-feira, daqui a 2 semanas, a gente comece a dinâmica do assassinato. Tá bom? Então, abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana Falei, para Raul. vocês, tá? Fiquem de boa, fiquem bem. Até a semana que vem, meus queridos. E quem não terminou de ler o livro, por favor, termine de ler o livro. É verdade. Tchau, tchau, gente. Até mais. Beijão pra vocês.